É uma alegria ter você aqui comigo mais uma vez, para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Hoje vamos continuar a falar sobre um tema profundo e transformador: a consagração, o ato de separar o comum para o sagrado, e entregar totalmente a vida ao Senhor. Prepare o seu coração, porque Deus tem algo especial para ministrar à sua alma hoje. Tema de hoje: os frutos e o impacto da consagração, vida, ministério e igreja. A consagração é como uma semente que, quando lançada no solo da obediência, frutifica em poder, santidade e glória. Ela começa em silêncio, muitas vezes longe dos holofotes, mas com o tempo se torna uma árvore cujas raízes mergulham na eternidade e cujos frutos alimentam gerações. Toda vez que um homem ou mulher decide entregar-se completamente a Deus, algo sobrenatural é liberado, não apenas sobre sua vida, mas sobre todos que o cercam. Os frutos da consagração não são meros resultados externos, são transformações internas que se manifestam em atitudes, autoridade espiritual, intimidade com o Espírito e impacto no reino. Uma vida consagrada é como um incenso que ardia continuamente no templo, invisível em sua essência, mas perceptível em seu perfume. O ambiente muda quando alguém verdadeiramente consagrado entra em cena, porque carrega em si a presença do Deus a quem pertence. O fruto na vida pessoal: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O primeiro fruto da consagração é a intimidade com Deus. Tiago escreve: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago capítulo 4 verso 8. Esse versículo revela uma lei espiritual: a aproximação do homem provoca a aproximação de Deus. Quando alguém se consagra, ele não apenas serve melhor, ele vê mais, ouve mais e sente mais de Deus. A consagração é a chave que abre a porta da presença. Moisés é o exemplo mais marcante disso. Após consagrar-se por completo à missão divina, subindo ao monte e permanecendo na presença do Senhor, o texto diz que a pele do seu rosto resplandecia, por haver Deus falado com ele. Êxodo capítulo 34 verso 29. O brilho de Moisés não era um milagre estético, era o reflexo da convivência com Deus. O homem consagrado se torna reflexo da glória que contempla. Não é ele quem tenta brilhar, é Deus quem brilha através dele. Essa intimidade também traz discernimento espiritual. O consagrado aprende a ouvir a voz de Deus com clareza. Enquanto o mundo vive confuso, ele caminha com direção. O Espírito Santo encontra nele um ambiente limpo e receptivo para revelar segredos do coração divino. Foi assim com Samuel. Consagrado desde o ventre por sua mãe Ana, ele cresceu junto à arca, e a Bíblia diz que o Senhor se manifestava a Samuel pela palavra. 1 Samuel capítulo 3 verso 21. Quando outros não ouviam nada, ele ouvia tudo, porque o ouvido consagrado é o canal pelo qual o céu se comunica com a terra. Mas o fruto da consagração pessoal vai além da comunhão e da sensibilidade espiritual. Ele também se manifesta na transformação de caráter. O Espírito de Deus não apenas habita no consagrado, ele o molda. A cada renúncia, a natureza humana é lapidada, e os frutos do Espírito começam a florescer: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5 versos 22 e 23. O consagrado não precisa se esforçar para produzir fruto, ele frutifica naturalmente, porque está conectado à videira verdadeira, como está escrito em João capítulo 15 verso 5. Uma das maiores marcas de quem vive consagrado é a estabilidade espiritual. Ele não se abala facilmente, porque aprendeu a viver na dependência de Deus. A consagração o ensinou que o altar é o lugar de refúgio e força. O consagrado pode ser ferido, mas não desiste. Pode ser esquecido, mas não se contamina. Pode ser provado, mas permanece fiel. Sua raiz está em Deus, e suas folhas não murcham. O fruto no ministério: reconheceram que haviam estado com Jesus. Quando a consagração pessoal amadurece, ela transborda para o ministério. A presença que o consagrado carrega não é mais apenas uma experiência íntima, mas um poder visível que transforma ambientes e vidas. Em Atos capítulo 4 verso 13,
após Pedro e João curarem o coxo à Porta Formosa, o texto diz que os líderes religiosos reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Não foi a eloquência, nem a roupa, nem a posição, foi o resíduo da presença. A autoridade espiritual nasce da consagração. Um ministério pode ter estrutura, mídia e estratégia, mas se não tiver altar, não tem poder. A consagração é o que dá peso espiritual às palavras, é o que faz o inferno tremer e o céu responder. Quando Jesus enfrentou demônios, não precisou gritar ou discutir, bastava uma palavra. E quando os discípulos tentaram fazer o mesmo sem estarem suficientemente separados, os espíritos responderam: Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é, mas vós, quem sois? Atos capítulo 19 verso 15. Isso nos mostra que o mundo espiritual reconhece quem é consagrado. A consagração gera autoridade e unção verdadeira, que não pode ser imitada nem fabricada. Ela flui de uma vida de comunhão e sacrifício. Quando Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias, segundo Reis capítulo 2 verso 9, ele não estava pedindo fama, mas continuidade. Elias era um homem consagrado, separado de tudo e de todos, e o fogo de Deus o acompanhava. Eliseu entendeu que a unção de Elias não vinha de um manto, mas de uma vida rendida. Por isso, quando o mestre foi levado, ele não apenas pegou o manto, ele pegou a herança da consagração. E o rio Jordão se abriu novamente, provando que o mesmo Deus que estava com Elias agora estava com ele. No ministério consagrado, os resultados não são manipulados, eles são consequência. O poder de Deus flui naturalmente, porque o vaso está limpo e disponível. Quando o altar está puro, o fogo desce. Foi isso que aconteceu em 2 Crônicas capítulo 7 do verso 1 ao verso 3. Depois que Salomão terminou de orar e consagrar o templo, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Esse fogo não é simbólico, é o sinal de que Deus aprovou a entrega. Da mesma forma, quando uma vida, um ministério ou uma igreja se consagra, o fogo volta a cair. As orações se tornam mais fervorosas, os cultos se tornam mais cheios de presença, as palavras passam a carregar unção que convence e liberta. A consagração devolve ao ministério aquilo que programas, títulos e estruturas jamais podem oferecer: a glória de Deus. O fruto na igreja, a glória do Senhor encheu a casa. Quando indivíduos se consagram, o corpo de Cristo é edificado. A consagração pessoal se transforma em consagração coletiva, e o resultado é uma igreja viva, santa e poderosa. A presença de Deus começa a se mover de forma visível, porque o ambiente espiritual é purificado. A igreja primitiva é o modelo perfeito desse princípio. Em Atos 2, após os discípulos permanecerem unidos em oração, separados do mundo e aguardando a promessa, o Espírito Santo desceu como vento e fogo. Aquela consagração unânime gerou um avivamento que mudou o mundo. 3.000 almas se converteram em um só dia, não por estratégias humanas, mas porque havia fogo sobre o altar. Uma igreja consagrada não precisa de shows para atrair pessoas, porque o fogo de Deus é o maior espetáculo do céu. Quando o povo busca a presença, os milagres se tornam naturais, as lágrimas se tornam louvor, e o altar se torna o centro da vida comunitária. O culto deixa de ser um evento e volta a ser um encontro. E mais do que poder, a consagração gera amor e unidade. O povo consagrado não compete, coopera. Não inveja o dom do outro, celebra. Não busca posição, busca edificação. Em Atos capítulo 4 verso 32, lemos: da multidão dos que creram eram o coração e a alma. Essa é a essência da consagração coletiva, um só coração pulsando por Deus. Quando a consagração permeia a igreja, até o ambiente físico é transformado. Em 2 Crônicas capítulo 5, durante a inauguração do Templo de Salomão, os sacerdotes tocaram, os levitas cantaram, e a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu a casa, de modo que os sacerdotes não podiam permanecer ali para ministrar. Esse é o maior resultado da consagração, quando Deus ocupa tanto espaço que o homem precisa sair de cena.
Uma igreja consagrada se torna uma tocha no meio da cidade, uma fonte de luz num mundo escuro. Ela atrai pela presença, convence pelo amor e vence pela santidade. A conclusão do tema de hoje é: o legado da consagração. A consagração é o caminho da glória, e seu fruto é a presença manifesta de Deus em todas as áreas da vida. O crente consagrado vive mais profundo, o ministério consagrado impacta mais longe, e a igreja consagrada transforma mais vidas. Mas é importante lembrar, os frutos da consagração não são imediatos, são progressivos. Assim como o fruto precisa de tempo para amadurecer, a consagração também exige paciência e permanência. Primeiro vem o plantar da entrega, depois o regar da pureza, em seguida o podar da renúncia, e finalmente a colheita da glória. O homem consagrado pode até passar despercebido pelo mundo, mas é conhecido no céu e temido no inferno. Ele não busca reconhecimento terreno, porque já foi reconhecido por Deus. Seu maior prêmio não é a fama, mas a presença. Seu maior legado não são realizações, mas o perfume espiritual que deixa para trás, o perfume da entrega, da pureza e da obediência. No fim, a consagração é a linguagem da eternidade. É o eco da cruz na alma humana, o reflexo da santidade divina em vasos de barro. E o resultado de uma vida assim é sempre o mesmo: Deus é glorificado, o céu se manifesta e a terra é transformada. Que esta palavra desperte em você o desejo de viver uma vida mais santa, mais rendida e mais próxima de Deus. Lembre-se, Deus é glorificado, o céu se manifesta e a terra é transformada. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para não perder o próximo episódio, onde vamos continuar este tema tão especial, falando sobre como manter a chama da consagração acesa no dia a dia. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.